fogo, tem que meter fogo nisso aí, porque é inadmissível ter São Paulo envolvido, Palmeiras envolvido, Fortaleza, tem que... Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do futebol mundial. Aí vai parar tudo. Nós somos palhaços aqui comentando jogos que são manipulados. O Grêmio não tá gostando de nada disso, porque pouca gente vai lembrar, mas o Grêmio foi o vice-campeão na temporada passada e segundo essa matemática aí de manipulação, que não sei o quê, o Grêmio, pô, aí, se o Palmeiras ganhou dessa forma, o que dirá o Grêmio? Então, será que o Grêmio pode ser o campeão brasileiro? Imediatamente. Agora... Não é amanhã, é imediatamente. E se houver alguma irregularidade, que seja provada e as pessoas envolvidas nessa irregularidade que sejam punidas. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Megão, agora com plantão urgente, né? Pessoal, o presidente do Botafogo, né, o dono do Botafogo, jogou tudo no ventilador e expôs muita situação aí que é pra gente analisar, né? Disse que o campeonato de 2023 e 2022 que o Palmeiras ganhou foi manipulado, né? Foi com... Pois é, vamos acompanhar o corte aí, onde a mídia, né? Aqueles que torcem pelo Palmeiras, tenta desviar o foco, pede provas, né? Pessoal, eu só tenho uma coisa a dizer, né? Esse cara aí, o dono do Botafogo, ele não ia falar uma coisa dessa sem ter, no mínimo, algumas provas, né? O cara não é bobo, pessoal. Vocês acham que o cara ia fazer isso? Você que tá assistindo esse vídeo, você ia acusar que o campeonato teve manipulação sem ter provas, sabendo que você vai ter que apresentar provas, né? Que ele é um dono de um clube grande, né? Do Rio, né? Pois é, mas os Antes tenta fugir desse assunto, né? Pois é, porque na cabeça dos Antes... o clube que é sempre ajudado é o Flamengo, né? O clube que a mídia sempre ajuda é o Flamengo. O clube que a mídia sempre ajuda, Flamengo. O clube que o juiz sempre favorece, Flamengo. Será, pessoal? Pois é, o dono do Botafogo revelou tudo, né? Quem não lembra daquele pênalti em cima de Everton Ribeiro, né? O cara... jogador do Palmeiras escandalosamente faz um pênalti em cima de Everton Ribeiro. Passou despercebido, né? A mídia normal, acontece, né? Erros, né? Pois é, entre essas e outras aí que aconteceu com o Palmeiras ser campeão, né? Pois é, vamos trazer o corte. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo. É o canal do Jogo Aberto. Link na descrição, Grupo Bandeirantes. Vamos ver o que foi que a mídia falou, pessoal. Fica até o final que vocês vão se surpreender. Tem mais informação no final do vídeo, né? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. Tem mais clubes brasileiros que estão bravos com o John Textor, o São Paulo e o Fortaleza. Ele incluiu também nesse pacote todo, porque ele fala muito, vai para essas entrevistas, diz que tem provas e vai dizendo, porque sabe que repercute. Agora, quero ver provar. E é diferente, Capelanes. Um resumo, mostramos a matéria. E agora, Capela, você fala um pouco mais sobre isso, porque outra vez ele vem e coloca mais lenha nessa fogueira. Rê, essa matéria do Nivaldo Silva foi brilhante e tem uma questãozinha para que a gente possa colocar ainda. Atenção, telespectador, internauta, você que está acompanhando o Jogo Aberto. O Palmeiras acaba, cerca de 5, 10 minutos no máximo, de entrar com uma ação contra o John Textor no STJD, justamente por causa dessas declarações, acusações na cabeça do Palmeiras infundadas, não verídicas. O Palmeiras está pagando para ver e de quebra. Hoje eu estou aqui na academia de futebol. Palmeiras vai viajar daqui a pouquinho para a Argentina, jogo da Libertadores. Amanhã tem o jogo, o foco é só nisso. Só que quinta-feira, aqui mesmo, a presidente Leila Pereira vai chamar uma entrevista coletiva e vai se manifestar. A situação envolvendo John Textor e Leila Pereira, ela é péssima, porque no final do ano passado a Leila já foi várias vezes questionada sobre isso e recentemente, num comunicado oficial que partiu do próprio Palmeiras, chamou o John Textor de um cartola caricato, de um cara das antigas, deixando bem claro que ele está fazendo isso para jogar para a torcida, para tampar um pouco e para tirar a irresponsabilidade e a famosa pipocada por ter perdido o título na temporada passada. E atenção, uma outra informação, outros clubes, como você brilhantemente citou, Renata, Fortaleza, São Paulo, entre outros clubes, estão se incomodando com essa situação. Inclusive o próprio Grêmio não está gostando de nada disso, porque pouca gente vai lembrar, mas o Grêmio foi o vice-campeão na temporada passada e segundo essa matemática aí de manipulação, que não sei o quê, o Grêmio, aí,
Se o Palmeiras ganhou dessa forma, o que dirá o Grêmio? Então, será que o Grêmio pode ser o campeão brasileiro? Então já há um movimento interno de outros presidentes se mobilizando e cobrando para que o John Textor ele possa colocar na mesa. Se ele tem prova, apresente. Se ele não tem, ele que feche a boca e o STJD possa dar uma punição exemplar. É isso que o pessoal do Palmeiras espera para o John Textor. Agora, por mais que ele tenha muito dinheiro, e tem, nós sabemos, ele não é dono apenas da SAF do Botafogo, mas tem também o Lyon, tem o Crystal Palace, é um cara que circula no futebol mundial. Se ele não tem provas, é de uma leviandade, é uma coisa tão irresponsável. Se ele tem provas, não venha com essa conversa de inteligência artificial, não, hein? Tem que ter além, tem que ter documentos, tem que ter gravações, tem que mostrar esse arsenal de provas, porque senão, gente, fica jogando isso na mídia, na internet, isso se espalha e as pessoas começam a acreditar em algo que a gente não sabe nem qual é a origem, Ronaldão. É verdade, a gente vê também que ele está mal assessorado, né, o John Textor, porque se ele quisesse fazer um barulho maior, ele colocaria o nome do Corinthians aí, porque falou de São Paulo, falou de Palmeiras. Ninguém tá fazendo nada, não tô vendo barulho. Mas você queria o nome do Corinthians aí John mesmo? Textor, põe o nome do Corinthians aí no meio que você vai ver. Para o mundo, para a imprensa, que a gente fica até sem comer. Porque você não falou do Corinthians. Agora, se você fala São Paulo envolvido agora, esse negócio que ele falou dos jogadores. Esse negócio que você falou dos jogadores aí, teve um tempo, uns 10, 15 anos atrás, você falava assim, ó, pelo Denilson, pelo Ulisses, eu ponho minha mão no fogo. Lembra que o pessoal falava isso? Quando o cara era muito amigo? Eu juro por alguém. Não, ó, esse cara, eu ponho minha mão. Hoje ninguém mais tá fazendo isso, então eu pulo fora. Agora, se você quiser barulho mesmo, John Textor, look at my eyes, coloca o nome do Corinthians, aí acaba o mundo. Agora, tem que provar. E se já mandou na justiça, parabéns. Se você não confia na CBF, se você não confia no STJ aí, se você não confia, leva lá mesmo, que lá nego vai desossar isso aí. Porque se levar na federação, sai um chá da tarde, malemar, e depois da noite uma pizza. Mas ele tá falando de campeonato brasileiro, não é? Isso, Não tem tá que levar falando direto de na estaduais, justiça. nem nada, Chico. aqui, né, irmão? O Ronaldo agora espalhou fogo, literalmente. Tem que meter fogo nisso aí, porque é inadmissível ter São Paulo envolvido, Palmeiras envolvido, Fortaleza, tem que vir ser Cadê o verdade Corinthians? isso aí. Cadê o Corinthians? Não, pro ele mundo, literalmente botou aí para o fogo. mundo. Agora, O Corinthians não tem muito Chico, problema, né? se a gente pensar na informação do Capelanes, ela é importante, que o Palmeiras acaba de ingressar com uma ação no STJD contra essas palavras do Textor e pedindo para que ele prove isso. Eu não entendo como é que também o tribunal deixa isso dessa maneira. então, não tem nenhuma liminar, não tem nada para poder coibir ou provar de uma vez por todas. Alguém precisa parar esse sujeito. E quando eu falo assim, parar, é inclusive interpelá-lo a ponto de dizer, vamos lá, vamos provar tudo que você está falando, porque senão ele continua dando essas declarações, traz relatórios em que no ano passado ou no ano retrasado o Botafogo terminaria 18 pontos à frente do Palmeiras pelo relatório de arbitragem de uma empresa que ele contratou, sem nenhum fundamento. Aí traz um relatório de inteligência artificial que, segundo esse relatório, alguns jogadores do São Paulo nesse 5-0 tiveram comportamentos que passavam... Gente, isso é de uma leviandade. Isso do Fortaleza porque... também, né? Contra o Exato, Palmeiras. porque assim, quando ele fala 5 jogadores, por exemplo, do São Paulo, ele tá, e sem, obviamente, dizer quem são, ele tá colocando o elenco inteiro em xeque, em termos de profissionalismo. Gente, isso é muito sério. E alguém avisa pra ele que quem foi, como disse o Capelanes, quem foi o vice-campeão foi o Grêmio, tá? Então, se o Palmeiras não for o campeão, não é o Botafogo, que não teve competência para chegar em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Opa, chegou em quinto. Então, ele se volta para o externo, ao invés de entender o porquê o Botafogo não foi campeão no ano passado. E essas questões que ele coloca a público, ele precisa provar. Porque senão, ou nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do futebol mundial. Aí vai parar tudo. Nós somos palhaços aqui comentando jogos que são manipulados. Vamos todo mundo para casa, para tudo. Se ele provar isso, para tudo. Só que se ele continuar falando sem provar, vira uma gandalha. E por que ninguém para ele? Ué, porque tá virando falácia, né? Não, porque ele não vai na justiça e fala, ele vai em podcast, ele vai em entrevista na internet. No blog Não foi o que ele dele, fez? no blog dele, escreveu um blog dele Agora, lá. o que eu acho pior é que ele tá falando do principal campeonato do nosso país. Isso. Quando ele fala do brasileiro, tem anunciantes, tem torcedores, Pelo amor de Deus. tem jogadores, tem técnicos, tem dirigentes, tem tanta gente envolvida. E, primeiro, colocando dinheiro, colocando esforços, o torcedor que sofre, que fica feliz, que passa por tudo. Então ele não tá respeitando ninguém, Ulisses? Não respeita ninguém vou provar, tenho prova 100% e não mostra. Né? Porque se eu sou presidente de um clube ou de qualquer instituição que o seja, eu tenho provas que são contrárias a fatos que ocorreram
e que me prejudicaram, eu chamo uma coletiva de imprensa e mostro tudo. Acabou. Depois vai para a justiça. Entendeu? Agora, falácia, isso está virando uma falácia. Entendeu? Está virando uma coisa que ninguém está mais acreditando, está virando comédia, piada na rua. Então, acho que ele tem que provar. Se existiu, tem que provar. Agora, a inteligência artificial é interpretativa. Não dá para você falar, o cara não esticou a perna, ou o cara não esticou o braço para fazer a defesa. Ele deu um passo à direita e a bola veio para a esquerda. Parou. Isso aí não dá. Entendeu? Agora, se ele contratou uma empresa, precisa ver a empresa que ele contratou, né? Que tem gente que contrata empresa para falar aquilo que quer ouvir. Fala o que você quer ouvir ou fala a verdade. Entendeu? São duas opções. Agora, não dá, o Chico tocou num ponto importantíssimo. Tem que parar esse cidadão. E outra, Palmeiras estava 2-1 jogo, o Botafogo perdeu o pênalti. Você acha que se tem alguém interessado em prejudicar, vai dar um pênalti pro Botafogo? Não. Eu queria saber se o Botafogo, então, não foi manipulado nesse jogo contra o Porque Palmeiras. então Os tomaram uma virada então me absurda. desculpa, ele tem que olhar pros jogadores dele, então. Se ele tá falando isso. Porque ele tá tapando o sol com a peneira. O Botafogo foi incompetente. O Botafogo não foi prejudicado pela arbitragem. O Botafogo não terminou nem na vice-liderança no Campeonato Brasileiro. Tomou 2 viradas de 4-3 na mesma semana. Você quer o pro Palmeiras e pro Grêmio. Você Duas quer viradas. o quê? A culpa é de quem? Então ele tem que olhar, o problema, eu acho que está no time dele. E outra, se é ruim, se o campeonato é assim, o que ele está fazendo aqui? Diante da honestidade, né, da hombridade dele, vai embora. Pô, não vou mais investir no Brasil, porque não serve. Entendeu? Porque tem corrupção, porque é resultado que é direcionado, é interpretação errada para favorecer aquele ou outro. Então vai embora. Como é que o cara enfia um monte de dinheiro num lugar que as coisas não são certas? Ele está equivocado e ele vai ter que provar. Eu falei para a Renata aqui na primeira parte do programa, eu falei assim, quando eu li ontem as notícias de manipulação, de acusações por parte dele, eu achei que era aquela lá do final do ano lá. Não, ele continua. Eu falei, Ele ampliou o leque. Eu falei, mas são aquelas, né, que terminou o ano, ele começou falando. Então, quando eu li ontem, eu achei que era daquele assunto lá. Mas agora não são novas as acusações. Para terminar, Renata, os clubes citados, como o Palmeiras está fazendo, os clubes citados têm que tomar providência. Tem, lógico. Lógico. Isso imediatamente. Agora- Não é amanhã, é imediatamente. E se houver alguma irregularidade, que seja provada e as pessoas envolvidas nessa irregularidade que sejam punidas. Nação flamenguista. O dono do Botafogo jogou tudo no ventilador, né? Fez algumas afirmações e foi bem claro, né? Tem provas, né? E a mídia paulista prefere o quê? Passa o pano aqui, pessoal, peraí. Vamos passar o pano. Prefere pedir punição para o cara, pessoal. Várias críticas, né? Pedindo punição para o cara. Acho que isso aí tem que ser com calma, né? Eu não vou pedir punição para ele, né? Que eu não sei o que é que ele tem de provas, né? Com certeza um cara desse, bem financeiramente, vem de um país primeiro mundo, bem intelectual. Eu acho que o cara não ia falar isso só da boca para fora, né? Sem ter provas, né? Mas a mídia prefere o quê? Passar o pano, né? O Flamengo, se fosse o Flamengo aí envolvido nessa situação aí, todos estavam dizendo, vamos investigar, porque se ele falou, ele tem provas, ele vai apresentar as provas e tem que punir o Flamengo, tem que perder o campeonato, mas não é o Flamengo, né? É outros clubes, né? Os interessados não é o Flamengo. Não é o Flamengo, vamos aqui passar o panozinho aqui, pessoal. Peraí, passar o pano. A mídia brasileira tem hora que, quando a gente tá assistindo aí, dá vontade até de desligar a televisão, né? São muito imparcial, né? Não são todos, né, pessoal? Não são todos, mas a maioria, né? Só enxerga o que querem ver, né? Eu não vou dizer aqui que o cara tem que ser punido, ser banido do futebol. Ele tá falando sem saber, não, que eu não sei. O cara deve ter os motivos dele para falar, né? E se não tiver, vai ser punido, né? Não cabe a gente fazer um julgamento antes, né? Sem ele apresentar a prova, sem a gente saber, né? Se não tem fundamento. Até porque é um negócio sério, né? Envolve o futebol brasileiro, envolve muita grana, né? Os patrocinadores, né? Tá colocando em xeque o futebol brasileiro. Você já imaginou se fosse verdade? Você já imaginou se fosse verdade?
Tem alguns setoristas aí que falam do futebol brasileiro e sempre diz, né? E se o pessoal, o mundo envolvido, futebol, não agir, o Flamengo vai tomar de conta do futebol brasileiro. Não sou eu que estou dizendo. Vários setoristas aí falam, né? Aqueles que entendem a opinião. Porque o Flamengo tem muita grana, né? Então, eles acham que se o Flamengo chegar no topo que ninguém conseguir, isso não é bom para o futebol brasileiro, né? Isso não é bom por quê? Porque dificilmente um clube vai chegar lá e não vai perder graça o campeonato, né? Você já imaginou o Flamengo ganhando aí 6, 7 campeonatos brasileiros consecutivos? Isso é bom? Não é bom. É bom para o Flamengo, é bom para os torcedores do Flamengo. Mas já para o campeonato, para os órgãos que administram o campeonato, para aqueles que colocam dinheiro, para aqueles que colocam direito de transmissão, não é bom. E só um time ganhar vai perder a graça, né? Pois é. É como se fosse Schumacher na Fórmula 1, no tempo Schumacher corria, né? Só Schumacher ganhava, não tinha graça. Quando tem mais competitividade, né, entre eles ali, aí o público volta a assistir, né? A mesma coisa acontece no futebol brasileiro, né? Sei que muitos não querem ver o Flamengo bem, muitos não querem ver que o Flamengo lá no topo. O Flamengo sempre luta contra tudo e contra todos, mas a mídia prefere passar o paninho, né? Porque não é o Flamengo. Se fosse o Flamengo, garanto que teria uma investigação aí profunda, né? E outra coisa, eu não vou aqui criticar o dono do Botafogo, vou fazer críticas, não. É porque ele já é um cara experiente, vem do mundo do futebol, né? Ele não só tem o Botafogo, né? Tem clube na França, tem clube na Inglaterra, né? É um cara estudado, né? Um cara experiente. E se eles apresentar as provas, com que cara vai ficar essa imprensa aí? O que é que vocês acham, pessoal? Esse cara é experiente, né? Quando ele fala de inteligência artificial, pessoal, ele tá só jogando aí na mídia. Só jogando para ver as críticas, né? Quando todo mundo começar a criticar ele e as provas. Não sei se ele tem ligação, se ele tem algum contato, né? Mas eu digo que algo ele tem, né? Porque ele não vai falar isso à toa, porque ele agora vai ter que provar. Se não provar, vai ser prejudicado. Talvez o seu clube, o Botafogo, seja prejudicado também, né? Mas é complicado, né? Uma coisa é certa, né? Se fosse o Flamengo, a mídia, os antes, estava tudo criticando, dizendo que o Flamengo tinha que descer para a segunda divisão, e ganhou campeonatos manipulados, né? E outra coisa, lembre-se que aqui é o Brasil, pessoal. Tudo acontece no Brasil e a gente sabe disso, né? Principalmente depois dessas casas de aposta que chegaram no Brasil, aí o negócio está bem complicado. Bem complicado. Então é isso, Nação Flamenguista. O que é que vocês acham aí? Se inscreva aí no canal Fla News, deixa a sua opinião. Será que ele é inocente? Será que ele está falando bobagem? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.